Muito bem, estamos recebendo na manhã desta sexta-feira as nossas convidadas de hoje, que fazem parte do Instituto Corações de Algodão Doce, que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2019 e que tem o objetivo de apoiar mulheres, crianças e até homens vítimas de violência doméstica. O Instituto é uma criação aí da Wellen de Lima Godoy, que é a presidente, e tem a Josiane Caglione Caetano. Por isso que a gente estava falando aqui em italiano, porque a Josiane é Caglione Caetano e faz parte desse instituto, faz parte dessa equipe que trabalha dentro do instituto. Neste dia 13, 14 e 15, ali no pavilhão da FENARRECO, vai acontecer a terceira edição do Arraiá Solidário do Instituto. E as nossas convidadas estão aqui justamente para falar sobre esse evento e, obviamente, também sobre as demais ações que o Instituto está fazendo ou tem feito ao longo desse tempo. Eu vou começar com você, Wellen. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço o recebimento aqui do Instituto, né? Com tanto carinho. Não é a primeira vez que o Instituto fala aqui na Rádio Cidade. Vocês recebem a gente sempre com muito amor e carinho. Tudo bem, Josiane? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma grande satisfação a gente poder estar aqui representando o Instituto, que é um projeto muito bonito, e estar falando sobre o projeto para muitas pessoas, convidando muitas pessoas para também fazerem parte do projeto de forma direta e indireta. Tá, você começou, vou começar contigo, porque eu não te conhecia como membro do Instituto. Você entrou no Instituto quando exatamente e qual foi o porquê que você entrou no Instituto? Muito interessante a sua pergunta. Estava eu um dia ouvindo a rádio em casa e a Wellen estava dando uma entrevista. E eu senti que eu deveria fazer parte do projeto sendo voluntária. Eu entrei em contato pelo telefone que ela divulgou na entrevista e me ofereci para ser voluntária, assim, um pouco com medo, pensando, meu Deus, né? Ela vai achar quem é essa maluca que quer fazer parte, mas pelo contrário, ela me recebeu de braços abertos. Isso foi em 2020 e desde então eu faço parte do projeto como voluntária. Já fiz mentorias, já participei dos grupos de apoio e também faço parte da diretoria. Há um tempo atrás fiz parte e agora voltei para a diretoria novamente para ajudar na questão de administração, a questão financeira do Instituto e é isso, foi mais ou menos assim que eu entrei. Eu vi aqui que agora o Instituto é mulheres, crianças e até homens vítimas de violência doméstica. A partir de quando, Ellen, começaste a incluir também, porque eu sei que você é uma vítima, né? Foi uma vítima Sim. de violência doméstica, né? Quando é que você começou a também colocar nesse grupo crianças e homens? As crianças, boa pergunta também, né? As crianças foram vindo junto com essas mães, né? A maioria era mulheres que são mães, que vinham nesses grupos. Então eu vi a necessidade de incluir uma psicóloga para essas crianças, para estar trabalhando esse emocional das crianças, porque querendo ou não, essas crianças são vítimas também da violência. Então, se não for tratadas desde pequenas, né, na fase infantil ali de criança, elas vão se tornar adultos vítimas ou abusadores, né? E quanto aos homens, eles, na verdade, é bem interessante essa pergunta, porque quando veio um homem, porque na sociedade que a gente vive, querendo ou não, uma sociedade machista, né? E eu não tô aqui para levantar bandeira, porque eu também não sou feminista, não levanto nenhuma bandeira, né? Eu levanto a bandeira do respeito, mas a sociedade que a gente vive é machista. Então é muito difícil para um homem chegar e falar, eu tô sofrendo um relacionamento abusivo. Mas chegou, veio ali pelos anjos do peito. E aí veio esse homem, que era um conhecido da Angelina. A Angelina falou comigo, daí eu atendi ele. Então, desde então, a gente também inclui os homens também na questão da violência doméstica, porque isso não é questão de gênero, né? A violência ocorre com qualquer gênero, né? Agora, quanto a nosso futuro sonho, que é a casa de abrigo, casa de apoio, aí sim, vai ser acolhido somente mulheres e crianças, né? Pela questão que a gente não vai ter essa estrutura para acolher nesse primeiro momento os homens. Quem sabe é um projeto futuro, né?
Quando se fala em violência, e a Wellen puxou esse ponto interessante do homem, pelo preconceito da sociedade, tô sofrendo algum tipo de violência, vou dizer que eu tô apanhando da mulher, aliás, que não é violência, não é só física, é psicológica, né, principalmente. Aliás, relacionamento abusivo não é só violência física, não é só, existe uma série de situações, né? Quantos homens, foi um caso isolado ou teve mais casos que vieram e existe um atendimento hoje de homens que passam por essa situação? E qual é o tipo de reclamação, Ellen, que o pessoal traz quando se fala de violência, tendo o homem como vítima? Então, interessante também a tua pergunta, porque até hoje, né, teve 2 atendimentos de homens de 2019 a 2025, 2, né, pelo esse fato ali do machismo, da sociedade e tudo mais, né. Quanto a qual que é a forma de violência que eles relatam, principalmente a psicológica, né? E tem aqueles muitos casos, né? Não tô aqui para defender, né, uma bandeira, mas tem casos também de mulheres que mentem, né? Que falam, olha, ele me bateu, mas porque o rapaz vai lá e ele quer terminar o relacionamento e aquela mulher, ela não aceita. E a gente vê também muitos casos desses na internet, né? Tem até vídeos que rolam pela internet, aonde aparece, eu fiquei assim abismada, onde aparece o cara, ele tá filmando escondido essa mulher e ele fala, não, eu não quero mais relacionamento e tudo mais. E ela, tu não quer? Então eu vou dizer que tu fez isso, aquilo. E ela começa a se bater, se agredir, né? Então, esse é um caso de violência psicológica, né? E enfim, o que chegou até hoje para nós é psicológica, né? Como que as pessoas chegam até vocês ou como vocês fazem esse, eu digo que é uma espécie de acolhimento, essa é a palavra certa. Isso. Mas chegam, por exemplo, procuram vocês diretamente, ou vocês têm, por exemplo, uma notícia que a gente tem vários casos, até muitos subnotificados, teve um caso de, sei lá, de agressão que até a polícia registra, né? A gente tem vários casos aqui. Como que funciona digamos assim, essa estrutura de vocês? Como os casos chegam para vocês iniciar esse atendimento? Hoje, na prática, a maioria dos casos que chegam pra gente são por pessoas que já fazem parte do projeto, pessoas que já foram acolhidas por nós. Certo. Então elas foram acolhidas, fez sentido para elas superaram o relacionamento, então elas falam para amiga, para vizinha, para parentes e tudo mais. Também já chegaram casos através da DPCAM, já chegaram casos através dos próprios voluntários que fazem atendimentos e aí entendem da necessidade dessa pessoa nos procurar, até porque muitas pessoas não conseguem buscar ajuda psicológica ou jurídica porque não têm dinheiro, porque muitas vezes essas vítimas elas já estão também sofrendo violência financeira. Porque são 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha, ela ampara. E a violência financeira é quando o abusador, ele deixa aquela pessoa totalmente dependente financeiramente dela. Então, ela não consegue buscar ajuda. E o Instituto, ele faz esse atendimento de forma gratuita. Então, essa pessoa, ela vem até a gente buscando, às vezes, uma advogada, um atendimento psicológico. E aí, ela começa a participar. Muitas vezes, ela não consegue ir pessoalmente nos grupos de apoio que acontecem quinzenalmente, mas elas conseguem falar com a gente pelo WhatsApp. Né? A gente atende, faz videochamada muitas vezes ou fala por áudios, porque a gente respeita muito a necessidade e a situação da pessoa no momento. Você falou que, por exemplo, a DPCAM faz esse tipo de encaminhamento para vocês, né? Aí tá entrando no ponto, por exemplo, a gente tem vários casos aqui, acho que infelizmente toda semana pelo menos a gente tem a notícia de, sei lá, 3, 4 casos, mais ou menos isso por semana, né? De caso, talvez o homem viola a medida protetiva, né? Tá tudo bem. Só para tentar. Mas aí a DPCAM indica: olha, nós tivemos um caso no bairro tal que aconteceu isso. Como vocês chegam na pessoa? Vocês pegam com a polícia passa o contato dessa pessoa? Como é que funciona? Não. Na verdade, assim, já aconteceu em anos
anteriores da atual gestão da DPCAM deixar nossos folders, banners e informações sobre o Instituto lá na delegacia. Lá na delegacia mesmo. Aí a própria vítima vinha nos procurar, né? Então já teve, inclusive uma delegada que passou pela DPCAM há anos anteriores, ela era muito parceira nossa. Então ela dizia, olha, procura as meninas do Corações de Algodão Doce, elas vão te ajudar, né? Então cada gestão atua de um jeito, né? Atualmente, as vítimas que vêm até a gente não estão vindo muito através da DPCAM, mas a gente continua à disposição, elas podem nos procurar. Só que a parte delas nos procurar, a gente não tem acesso a dados, Entendi. a gente não tem acesso a telefone, nada Vocês têm disso. materiais, vocês deixam materiais lá na delegacia, na DPCAM, Sim. lá com o delegado Alonso, e aí a pessoa se dispôs, enfim, quiser algum tipo de ajuda, entra em contato. E vocês têm um número de mais ou menos assim nesse trabalho de vocês? Quantas pessoas, enfim, quantas mulheres vocês já trabalharam, já ajudaram nesse período todo? Desde 2019 a gente já atendeu mais de 1.000 casos. 1.000 casos? Sim. É um número expressivo, hein? E de todos os casos que nós atendemos, nenhuma veio a óbito. Sabe o que me chama a atenção dos 1.000 casos? Para mim, eu tenho certeza que isso acontece, já ouvi até psicólogos falar sobre isso, é a tal da subnotificação. Sim. São pessoas que são vítimas de violência que não vão à delegacia. Isso, a maioria. A maioria não vai à delegacia. Você fala mil, mas se você juntar com os BOs, talvez você não consegue cruzar, não chega a esse número. Não, porque assim, o que a gente escuta? Se eu for na delegacia e fizer um BO, eu vou voltar para casa e eu vou apanhar e ele vai me matar? E eu tenho filhos? Então, elas vêm no instituto porque ali elas são... a gente guarda todo o sigilo. Ninguém sabe que elas estão nos procurando. Então, ali a gente ajuda elas, a gente trabalha... Porque a gente tem várias frentes. A gente traz palestras para conscientizar as crianças da violência doméstica, para ensinar essas crianças como lidar, para não serem futuros abusadores ou vítimas, né? A gente trabalha também com desenvolvimento profissional para que essas mulheres, principalmente as mulheres, voltem ao mercado de trabalho, para que elas se empoderem, para que a autoestima delas se eleve, para que elas consigam entender que elas são capazes de sustentar os seus filhos, de voltar ao mercado de trabalho. Então, aos poucos, essas mulheres elas vão saindo do relacionamento abusivo e muitas vezes elas não vão fazer BO. Porque elas acham uma maneira mais segura de sair desse relacionamento abusivo. O nosso trabalho ele é muito eficiente. Eu estou acompanhando o Instituto desde 2019, 2020, na verdade, e desde lá o Instituto ele vem crescendo muito com eficiência. A gente gostaria muito que toda a sociedade apoiasse a gente, porque se a gente tiver mais apoiadores, a gente ganha mais força e ajuda mais pessoas. Bom, recentemente foi criado aí o protocolo de atendimento a crianças vítimas de abuso sexual e abuso físico, né? Violência física. Não se pensa também em fazer uma criação de uma espécie de protocolo para as mulheres vítimas de violência doméstica? Você chegar a manter, inclusive com salas de assim como vai ter, já tem, não sei, a sala Lilás nas delegacias das mulheres, né? Com salas de atendimento impostos em unidades básicas de saúde, escolas, enfim. Existe uma ideia sobre isso também em relação às vítimas mulheres? Existe sim, inclusive a gente gostaria muito que a delegacia nos acolhesse para que a gente pudesse colocar isso em prática em parceria, porque a gente precisa de ajuda, porque para fazer um projeto assim a gente precisa de policiamento, de guarda, porque a gente também não pode trazer esse projeto em prática sem um reforço, sem uma ajuda, porque nós somos voluntários da área da psicologia, da área do direito, profissionais até de outras áreas, então a gente precisa de mais pessoas de ajuda para colocar isso em prática. Inclusive o nosso projeto, que a gente busca a Casa de Abrigo, inclui também esse ambiente onde a gente acolhe a vítima mulher e a vítima criança. Certo. Não a vítima homem, porque não dá para colocar todos no mesmo espaço, a gente entende por conta da segurança. Então nesse espaço a gente pensa assim, em trazer essa reabilitação dessa mulher e dessa criança. Ela vai ficar, essas vítimas elas ficariam, né, nesse espaço, vamos falar de maneira positiva, até no máximo 6 meses. Ali ela vai conseguir superar o seu relacionamento abusivo, mudar essa mentalidade, porque a gente acredita que a mudança ela acontece
primeiramente na mente da pessoa, para depois ela conseguir mudar o comportamento e de fato não entrar mais em relacionamentos abusivos, não viver mais relações tóxicas, e aí sim ela poder voltar para a sociedade de maneira livre de violência e de agressão. Hoje, o que a gente faz nas escolas, já que você citou as escolas, são palestras. A gente vai e traz palestras de conscientização. A gente já esteve no Consul, a gente já esteve naquela escola pública ali do centro, que é o Feliciano Pires, trabalhando diretamente com adolescentes e com crianças, né? Esses adolescentes, essas crianças, elas precisam muito receber esse tipo de informação. Porque o primeiro sistema que essas crianças elas estão inseridas é a família. Se na família já tem violência, automaticamente ela vai ser violenta na escola, na sociedade e tudo mais. Então, se a gente conseguir trabalhar essas crianças cada vez mais, conscientizando, trazendo a informação e reeducação, mais sucesso a gente vai ter na sociedade. A respeito também, Dirley, da fala da Josi, importante ressaltar, né, a casa de abrigo ali que ela tá falando também, que é um serviço de utilidade pública urgente. Eu vou pontuar novamente, urgente. Certo. Eu vou dar um exemplo, que é como, por exemplo, assim, eu sofri, alguém foi lá, foi acidentado ali na rua, tá sangrando, precisa ser urgente um atendimento médico, certo? Porque tá correndo risco de vida. E eu falo que é igual. Porque essa pessoa que está precisando de ajuda é urgente, é um serviço de utilidade pública e ela está correndo risco de vida. Essa pessoa está... Então, para onde essa pessoa vai quando ela faz o boletim de ocorrência? Às vezes tem que voltar para casa. Sim. E ali ela pode morrer. Foi falado até em uma espécie de, como tem hoje, proteção à testemunha. Eu não sei se eu vou dominar quem é que mencionou. Na verdade, o delegado Sobreira, sim, ele até esteve na Câmara de Vereadores falando sobre esse trabalho. Até inclusive quero convidá-lo para vir aqui para debater. Até inclusive existe um pedido que foi encaminhado, sim, do vereador Jean Dalmolin para o executivo sugerindo que, porque isso não pode partir da Câmara, né? Tem que ser algo que venha da prefeitura, sugerindo o trabalho, sim, o levantamento de informações para ter um espaço aí em parceria com a polícia, né? Que vai ao encontro justamente disso, né? Dessa proteção. Aliás, um espaço que nem os próprios policiais sabem onde é. Isso. Dada a necessidade, né, Welly? Proteção à testemunha. Isso, é até importante essa sua fala, porque foi quando a reunião que a gente teve com o Jean Dalmolin, o assessor dele foi quando, tu lembra? Faz uns 10 dias. Isso, a gente convidou eles para ir lá, né, no Instituto, apresentar o trabalho do Instituto e falar dessa fala do delegado que a gente viu ali na matéria do Jornal Município, a gente viu, né? E eu achei super interessante esse cuidado, essa delicadeza que o delegado, que eu não sei se é da função dele, né? Porque eu entendo que cada delegado tem uma função, né? Mas eu entendo que ele foi tão delicado em saber a necessidade que Brusque precisa realmente de uma casa de apoio, que eu falei, nossa, esse delegado merece muitas palmas, né? E foi a partir dessa brecha que a gente chamou o Jean, até a gente também queria que o delegado estivesse lá, eu lembro que o nome dele é Odair Xavier, né? Sobreira, isso. Isso. E ele não pôde estar junto, né, na reunião, infelizmente, mas ali, nessa reunião com o Jean e o assessor dele, eles falaram que iriam levar essa pauta para a Câmara, para a gente poder ter uma fala ali também a respeito dessa casa de apoio, né, desse pedido. E ali a gente conversou e falou da necessidade, de novo, volto a pontuar, que é urgente, é um serviço de utilidade pública que o município precisa realmente rever, né? Até aproveitando a fala aqui, eu quero pedir para o senhor André Vecchio, o prefeito aqui da cidade, que realmente possa ver, né, essa pauta com muito amor e carinho, né? Porque Brusque realmente precisa. Muito bem. Eu quero encerrar a entrevista com esse evento que vocês vão fazer aí nesses dias. Vamos falar do evento? O que representa ele? Quer fazer agora ou depois? Vamos fazer depois do intervalo comercial. O que representa esse evento do ponto de vista financeiro para a instituição e o que as pessoas poderiam, além de participar dele, né, poderiam fazer para ajudar nesse evento que acontece agora nesse mês de junho. Vamos trazer então a informação sobre esse evento do dia 13, 14 e 15. Sexta, sábado e domingo, é isso, né? Isso.
o evento da 3ª edição Arraiá Solidário do Instituto Corações de Algodão Doce. Como será o evento, né? Quem pode ou quem vai participar e quem pode participar de maneira também voluntária para ajudar vocês? Então, o Instituto Corações de Algodão Doce, então, está participando dessa 3ª edição. O Arraiá Solidário é uma organização do Mãos do Bem juntamente com a Prefeitura. Várias organizações também sem fins lucrativos participam. E nós temos a barraca do cachorro quente. Nós vamos vender cachorro quente. Quem quiser fazer a compra antecipada pode nos procurar através das redes sociais, através do WhatsApp para fazer a compra, ou então participar lá do Arraiá Solidário, prestigiar o evento na sexta, no sábado e no domingo e ajudar as instituições e principalmente o ICAD. Esse valor que a gente está buscando juntar é para manter o Instituto e trazer novas ações, manter as ações que já existem, né? Então, quanto mais a gente conseguir, melhor. Quem desejar ajudar, patrocinar o Instituto, a gente precisa pagar o aluguel da barraca, a gente precisa comprar os insumos para confeccionar o cachorro-quente, para produzir o cachorro-quente para vender. A gente precisa também de voluntários que vão ficar na nossa tenda, na nossa barraca, para poder fazer o atendimento ao público. Então, pessoas que desejarem ajudar, sejam muito bem-vindos. E pessoas que desejarem ajudar financeiramente com doações, também será muito importante a ajuda de todo mundo. Eu só queria voltar um ponto ali que para mim ficou, eu achei interessante dentro da discussão que nós temos no outro bloco, né? Por exemplo, como fica, vocês têm um relacionamento, por exemplo, com o Conselho Tutelar para a situação que envolve, por exemplo, crianças, né? A família com criança, ou até de repente a criança seja também alvo de violência, né? A gente teve um caso agora, recente não, foi o julgamento, né? Valdomiro trouxe essa informação de um caso absurdo que aconteceu em Gaspar, de uma família onde a mãe foi condenada à prisão, o padrasto também, a criança era alvo de 4 anos de idade. 4 anos de idade, tudo quanto é tipo de agressão. Até cárcere privado. É um caso chocante, Como funciona no caso com essas crianças? Vocês têm essa interação com o Conselho Tutelar para também ver se a criança está em perigo também? Como é que funciona quando essa família tem criança, tem filhos no meio da história? Hoje aqui em Brusque a gente tem um lar que justamente para atender crianças em situações como essa, né? Que é o Lar Sagrada Família. Sim. Então, eu não sei como funciona lá, eu até já ajudei de algumas formas, não sei como que funciona lá, mas o nosso objetivo é mais voltado para violência doméstica, mas no sentido de atender a família, a mulher. Eu entendo, mas assim, eu tô te entendendo, mas assim, por exemplo, vocês chegam e deparam numa situação onde a mulher, sim, mas também a criança está sofrendo. Onde também se tem uma situação com a criança também, sim. Entende? Eu acredito que isso deve acontecer. Esse caso de Gaspar é muito emblemático para mim, e eu estou perguntando em cima desse caso de Gaspar, que eu acredito que pode ter repetição por aqui. Sim. Até o momento, nenhum caso desse chegou até nós, né? Graças a Deus. Mas se chegar, a gente vai buscar ajudar da melhor forma possível. Lembrando que daí, para esse caso de criança, precisa de uma psicóloga para criança, precisa de um atendimento muito mais específico para a criança, né? E aí sim, a gente tem contato com o Conselho Tutelar, a gente tem a pessoa que está lá, a gente está à disposição. Mas da mesma forma que é com a DPCAM, a gente não vai até o caso, o caso que vem até a gente. O caso vem até vocês. A gente tá, então apareceu o caso, se a gente dá conta, a gente atende. Se a gente vê que, foge a nossa alçada, a gente não tem profissional habilitado para isso, a gente busca ajuda. E vocês organizam encontros, tipo encontros semanais, alguma coisa assim? Quinzenais. Na Arena Multiuso, a sala 13. Então, a gente atende toda a sociedade, né? Que se sentiu que está numa relação abusiva, está vivendo uma relação tóxica ou abusiva, até mesmo no trabalho, dentro de casa. A gente atende mulher, homem, até mesmo adolescente que queira, criança, que queira participar dos grupos de apoio. Até mesmo quando... Eu acho interessante a gente falar, até mesmo quando a situação ainda não tenha evoluído, como vou dizer, se a situação não tenha evoluído, por exemplo, a violência, mas a mulher sente-se ameaçada, que é uma bomba prestes a estourar, digamos assim, vocês também fazem esse tipo de acolhimento?
sim. É muito importante que essa mulher, se ela entende que alguma coisa não tá bem, eu preciso buscar ajuda, ela vem até nós. Ali ela vai entender o que ela tá vivendo, se é uma relação, se é uma violência moral, se é uma violência psicológica, se é uma violência financeira. Não necessariamente ela tenha que viver uma violência física para procurar ajuda. Se ela entende que não tá legal, eu não tô bem, porque amor é isso, né? Construir um relacionamento amoroso, vamos falar do relacionamento amoroso. Construir um relacionamento amoroso não é um mar de rosas, mas a pessoa ela tem que ser respeitada. Se ela entende que ela não está sendo respeitada, alguma coisa não está certa. Então ela não entende bem o que é. Eu preciso de ajuda. Procura o ICAD, né? Ou pelo WhatsApp, se ainda não se sente à vontade de ir pessoalmente, ou pelo grupo de apoio, ou lá no Instagram, entra em contato com a gente no privado, e até mesmo indo até os grupos de apoio que acontecem quinzenalmente de maneira presencial.